Meus amados, vamos iniciar com a oração, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, fala conosco nessa manhã tão especial, que desejamos aprender mais do Senhor. Abre a nossa compreensão, nosso entendimento, para que acima de tudo o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus amados, eu gostaria de alinhar três coisas com os irmãos, antes da gente dar prosseguimento ao estudo. Primeira coisa, nós temos um horário a cumprir, então nós pretendemos terminar às 11h30. É claro que a gente pode avançar um pouquinho mais, até 11h40, mas é importante a gente cumprir o horário. Isso significa que tem assuntos que vão ficar pendentes, como o da semana passada. Mas é bom, porque os irmãos terão a oportunidade de estudar mais profundamente. Hoje todos têm os mesmos acessos que os pastores têm aos mesmos recursos. Então é importante que a gente possa então crescer, pesquisar, analisar e trazer contribuições, né? Eu recebi algumas contribuições de alguns irmãos que estudaram os assuntos que foram abordados aqui e fizeram e deram a sua contribuição, e a gente sempre agradece pelas contribuições, porque nós estamos aqui querendo aprender uns com os outros. Mas é importante nós combinarmos que precisamos ter uma atitude madura nas discussões dos temas mais complexos, porque na Bíblia Sagrada tem assuntos que são claros, não é isso, missionário Marcos? São límpidos, não resta dúvida nenhuma. Em relação, o salário do pecado é a morte, isso aí está claro. Só Jesus Cristo salva, isso aí está claro. Mas tem assuntos que eles são revestidos de uma certa complexidade e que nós precisamos analisar o contexto do qual foi escrito aquele texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Gênesis, o que é que Deus diz acerca de Adão? Não é bom que o homem esteja só. Aí você vai ler lá em Paulo, em 1 Coríntios 7, Paulo diz: é melhor não casar. Já leu isso em 1 Coríntios 7? E ele ainda ousa dizer: casar é bom, mas não casar é melhor. E aí, quem é que está com a razão? Paulo ou Deus? Com certeza, mas Paulo também não está errado. Mas olha, aparentemente há uma contradição, amados. Só que quando Paulo escreve aquele texto de Coríntios 7, é num contexto de perseguição, é no contexto de morte, é no contexto de que algumas mulheres estavam ficando viúvas e os filhos órfãos. Era um contexto de bastante insegurança, que naquela circunstância, de uma maneira sábia, Paulo recomenda: é melhor não casar, nesse momento. É uma questão lógica, então não há uma contradição, há uma aparente contradição, mas não há contradição, são contextos diferentes, e precisamos compreender isso, amados. Nós não podemos pegar um texto e isolar. Vou repetir, nós não podemos pegar um texto e isolar. Pronto, está aqui, ponto, esse aqui. Então, e o contexto? E os outros textos? E a escritura de uma forma mais ampla? Eu vou passar para vocês uma coisa que eu aprendi com o meu professor lá no seminário, reverendo Valmir Soares. Eu me lembro como hoje, quando ele disse: texto usado fora do contexto é pretexto. E ele criou uma doutrina doida, mas toda ela fundamentada na Bíblia. Diz o texto: Judas foi enforcar-se. Aí tem um outro texto que diz: vai tu e faz o mesmo. E o outro ainda diz: e o que tem de fazer, faz depressa. E o outro ainda diz: e ainda hoje estarás comigo no paraíso.
está criada a doutrina do suicídio imediato e glorioso. Aí você diz, isso é loucura, pastor. É loucura, irmão, mas tem muita coisa que está sendo ensinada, usando o texto bíblico fora do contexto, que também é loucura. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer a complexidade de alguns textos e buscarmos o sentido original do qual Deus assim o determinou para que ele existisse. E para isso a gente precisa ter maturidade, queridos. Porque é possível que você pense diferente do que eu vou apresentar, ou do meu pensamento, da minha interpretação. É possível que você pense diferente. Mas há necessidade da gente respeitar, como também eu pensar diferente do seu pensamento. Eu tenho que respeitar, nós precisamos nos respeitar. O sintoma de maturidade é o respeito. E a gente poder crescer juntos. Amém? Estamos alinhados nisso? Agora, fora, só abrindo um parênteses, irmãos, eu estou pelejando para a gente tentar ter culto e escola dominical sem atrapalhar a escola dominical. Mas a escola dominical está sempre perdendo espaço. Então, não tem nada decidido, é só um pensamento meu, mas eu gostaria que os irmãos já pensassem, colocassem a oração, conforme Pedro, pelo amor de Deus, coloque a oração. Ou a gente antecipa para a gente começar às 9 horas o nosso culto, ou a gente adia para terminar no meio dia, para que a gente tenha mais espaço, para que a gente tenha mais folga no culto e a gente não tenha prejuízo na escola dominical. Por favor, coloquem isso em oração, não tem nada decidido, pode ser que continue a mesma coisa, mas eu estou sentindo que a gente está fazendo a coisa assim um pouco corrido. Então é importante a gente ter mais tempo para a gente abordar os assuntos que são importantes. Nós paramos em Gênesis, no capítulo 2. E nós vamos ler Gênesis 2, o versículo 18 e os versículos de 21 a 24. Eu vou fazer uma exposição desse texto, para no final, depois de termos esse pano de fundo teológico, nós respondermos a algumas questões que ficaram pendentes da semana passada. Vamos ver o que é que diz esse texto sagrado. Gênesis 2,18. Diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só os homens, por favor, leiam. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21, as mulheres podem ler. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Todos, versículo 24. Por isso vamos analisar aí o versículo 18. Bota aí o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então Deus já criou o homem para o casamento, porque nós não podemos conceber o pensamento de que Deus formou o homem e olhou assim e disse: eita, ele está só, deixa eu procurar aqui entre os animais. Não tem, então eu tenho que resolver esse problema. Não, isso aí não existe, foi tudo planejado. Deus, quando criou o homem com a estrutura que ele tem, já criou dentro da perspectiva que iria fazer um auxiliador idônea. E aí, o que é que o texto continua e diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora que que ele seja idônea. Veja só, essas duas palavras eu gostaria de refletir com os irmãos.
auxiliadora idônea. Essa palavra auxiliadora, inicialmente, dá uma ideia de uma inferioridade. Porque quando a gente pensa no especialista, ele sempre vai ter um auxiliar. Então tem um especialista e auxiliar. Geralmente é esse o pensamento e também é essa a conotação da nossa língua portuguesa. Mas não é assim. Essa palavra auxiliadora é usada frequentemente com referência ao próprio Deus. Então, quando o Senhor diz que fala à mulher e ela vai nos auxiliar, não no sentido de uma atividade inferior, mas numa atividade de atributo divino, mas numa atividade de um atributo daquele que é de Deus. Veja só, queridos, no Salmo 33, versículo 20. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, Deus é o nosso, Ele é quem nos auxilia. Então, Deus é inferior? De maneira nenhuma. Então, precisamos entender e compreender que na natureza da criação, Deus fez a mulher como um auxiliar, como um atributo divino, que socorre, que ajuda, que está junto. O Salmo 46, versículo 1, esse texto a gente conhece de qual? O que é que diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É essa palavra aí. A mulher foi criada com Deus, com esse atributo de Deus, de ser uma auxiliar, de ser um socorro, de ser uma ajudadora, como Deus o é. Eita, as mulheres nem disseram amém. Vê que coisa linda, queridos. A gente precisa ter essa dimensão do sentido original. No Salmo 115, versículo 11 diz: confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A mulher é o amparo do homem. Ela foi criada por Deus com esse atributo divino de ser o amparo do homem. Aí a gente começa a entender a importância da mulher no projeto criador de Deus. Aí vem uma segunda palavra. Qual é a palavra? Idônea. E essa palavra idônea vem de uma palavra hebraica que significa oposto. Em que sentido? Literalmente é de acordo com o oposto dele, significando que uma mulher complementará e corresponderá ao seu marido. A mulher é essa obra-prima da criação de Deus que complementa o homem. Agora quem deveria dar amém eram os homens. Amém, varão? Porque Deus, no seu projeto original, nos criou do jeito que nós somos. Mas já com o decreto eterno de criar a mulher como aquela que vai nos socorrer, nos ajudar, como Deus assim faz conosco, e também vai ser o nosso complemento. Porque quando junta os dois, há um complemento. Eu não acredito nesse negócio de alma gêmea, porque não tem na Bíblia. Não acredito que nós somos a metade, eu vou achar a minha metade. Não, são dois inteiros. Mas são dois inteiros que se complementam. E como se complementam? E o sentido é esse, de complementar. O pastor presbiteriano Onésio Figueiredo, comentando esse texto, ele diz que a cosmovisão do homem é uma e da mulher é outra. Agora, ambos veem e sentem o mundo, os seres e as coisas diferentemente, mas os dois completam-se na conjuntura unitária.
Então, o homem que encontra a sua esposa, ele está encontrando a sua completude. Amém? Por isso que não é bom ficar só. Por isso que é bom casar. Está faltando algo. Agora, vejamos o versículo 22. Vamos ler? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, amados, Eva foi criada como uma mulher perfeita. Ao comentar sobre a criação do homem, Lutero diz que Adão deve ter sido uma espécime extraordinária. Lutero pensava que Adão deve ter superado os animais até mesmo nos detalhes que eles são mais insuperáveis. Diz Lutero, ele deveria ter mais força do que um leão e deveria ter uma visão mais aguçada do que uma águia. E em relação a Eva, Lutero dizia que Eva teria sido tão forte, ágil, perspicaz e brilhante como Adão. E mais, Lutero, comentando esse texto, diz: ela deve tê-lo superado. Olha, Lutero, veja que Lutero vai dizer que a mulher superou o homem, é o pensamento dele. Eu concordo. Superou o homem em beleza e graça. Quem concorda comigo diz amém. Você não é doido de discordar de um negócio desse. Então aqui o pensamento de Lutero, ele diz assim que ela é tão brilhante, né? Foi criada no estágio de perfeição, tão extraordinário, que ela superou ele em beleza e graça. E aí ele continua e diz que Eva também foi criada com a glória primeira de Deus. Em Gênesis 1:27, veja o que está escrito, queridos. É importante nós lembrarmos desse texto sagrado. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? A mulher, sim ou não? Sim, os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí vem um comentário de Matthew Henry, de uma forma poética. Aí ele diz: a mulher foi feita da costela do lado de Adão, não da sua cabeça para não governá-lo, nem dos seus pés para não ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo de seu braço para ser protegida por ele, e perto do coração para ser amada por ele. Coisa linda. Agora, nesse versículo 22, tem um detalhe extraordinário, que aqui está a formalização solene do casamento. No final do versículo 22, dá um destaque aí no final do versículo 22, veja o que está escrito: transformou o que, irmãos? Numa mulher e lhe trouxe. Agora, na nova versão atualizada, que é uma versão extraordinária, e tem um linguajar mais contemporâneo, tem um português mais próximo ao nosso, e aí a gente não precisa ir tanto a dicionário para entender a frase, porque ela já está contemporânea. Veja a tradução do versículo 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher. Agora, imagine isso aqui, queridos. Vamos visualizar a cena nesse texto. Tenta visualizar. Vamos ler? E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e... Qual é o detalhe?
e levou-a até ela. Dá para a gente criar uma imagem mental disso aqui? Deus levando a mulher, como o pai leva a sua filha para o altar, entregando ao noivo. Olha aí a explicação dessa tradição que a gente tem hoje. O pastor Joel Beck, que é um pastor reformado, e ele fala muito na área de família, veja o comentário dele. O pai amoroso apresentou ao homem a noiva, que suas próprias mãos tinham cuidadosamente formado. Ele a trouxe para o homem, em hebraico significa apresentou-a ou conduzia-a ao homem. E esta palavra também implica na entrega solene, formal, da mulher dentro dos vintos do pacto matrimonial. Veja que coisa bela, que coisa linda, que coisa extraordinária. Deus, como Criador e Pai da mulher, trouxe-a ao homem. E aí vem a imagem do pai levando a sua filha para o noivo. No versículo 23, aí resulta nessa coisa aí, que o Beck chama de canção nupcial. Quando Deus traz a mulher e apresenta para Adão, dá para a gente imaginar o sorriso de Adão, a alegria de Adão, e ele expressa uma adoração a Deus, ele expressa um louvor. Logo no início ele já desperta a sua veia poética e ele diz: esta afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Eu fico imaginando essa frase aqui de Adão expressando esse louvor e essa exaltação à beleza da mulher e à constituição da família. Agora a gente chega no versículo 24. O que é que diz o versículo 24? Todos juntos. Por isso, nós temos aqui 3 mandamentos. Primeiro, qual é o primeiro mandamento? Deixar pai e mãe, que é um tremendo reajustamento. É importante a gente entender que numa relação conjugal tem que deixar pai e mãe. Eu já testemunhei a dissolução de um casamento, porque o marido era tão dependente da mãe, que a esposa estava se sentindo completamente abandonada, e ela teve que dizer, ou a sua mãe ou eu. E pasmem, ele escolheu a mãe. Não, se é para escolher uma ou outra, se é esse radicalismo, eu escolho a minha mãe. Então tem gente que ainda está dentro dessa condição. Irmãos, casamento é uma coisa tão séria, e hoje está sendo banalizado. As pessoas começam o casamento já pensando no divórcio. Quando não é crente, o que é que elas dizem? Eu vou casar, se não der certo, aí vem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, como que se fosse uma coisa banal. Nós estamos vendo que o casamento, já no ato da criação, ele foi instituído por Deus de uma maneira tão solene, tão bela e tão séria. Só que o mundo hoje deturpou tudo. Por quê? Porque uma das finalidades do marxismo cultural é destruir a família, que é um dos alicerces da sociedade, é um dos fundamentos da sociedade. Então nós temos uma ideologia operante que intencionalmente quer acabar com as famílias, quer enfraquecer os laços familiares, quer enfraquecer e também acabar com a igreja. Irmãos, nós estamos numa batalha muito grande, precisamos ter consciência disso. E essa batalha é nesse sentido, porque se você destrói a família, destrói esse núcleo familiar, e como é que você destrói? Você destrói minando as relações, facilitando o divórcio. É tão fácil se divorciar hoje, é tão fácil se separar hoje, que é uma coisa absurda. E casamento é uma coisa séria.
E algumas pessoas não estão atentando aos princípios da palavra de Deus. Deixa o homem pai e mãe. A intimidade da unidade familiar deve ceder lugar para uma nova unidade familiar com um novo cabeça. É uma nova família que nasce, e essa nova família, ela tem que ser independente. É claro que a gente pode e deve ter o apoio dos pais. É claro que os pais não vão abandonar e dizer, não, agora você tem a sua família, vá cuidar dela, se vir. Não, não é isso não que a Bíblia diz e ensina. Tanto é que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que os maridos devem ser exemplo, os maridos mais antigos, os anciãos, devem ser exemplo para os mais novos, como também as mulheres. Hoje nós tivemos aqui o Edrey intercedendo pelos pais, e a oração dele foi que os nossos pais sejam exemplos para a gente. E esse exemplo não pode ser simplesmente, eu sou o modelo, siga, e é uma coisa distante. Não, tem que ter essa proximidade, mas tem que ter independência também. Deixar pai e mãe, mas sempre com vínculos cristãos, de influência, de conselho. É claro que nós precisamos nos aconselhar com os nossos pais, porque eles têm mais vivência do que a gente. O problema dos jovens é que às vezes a gente acha que sabe tudo. A gente lê um livrinho aqui, lê outro lá, aí já sabe de tudo. Nenhum livro substitui a experiência de um casal de alguns anos de convivência. A experiência que Carlos e Lúcia têm como casais, você não vai encontrar em livro nenhum. 40 anos, 44, está completando quase meio século de casados. Então a experiência que seus pais têm, você não vai encontrar em livro nenhum. Então é importante a gente ouvir, mas é importante deixar pai e mãe. Segundo, juntar. Um par recém-casado deve unir-se concomitantemente. A palavra grega original pode ser traduzida como um cimentado ao mesmo tempo. O relacionamento inseparável um do outro. A mulher torna-se parte do homem e vice-versa. Eles se tornam mais do que um companheiro íntimo, melhor amigo e parceiro fiel um do outro. Então quem tem que ser o melhor amigo do marido é a esposa. E assim, ao contrário. E aí vem o terceiro mandamento, que é unir, que é a unidade. E essa expressão, uma só carne, é a construção hebraica mais forte para indicar uma mudança de estado. Veja que coisa profunda isso. Essa união, no hebraico, indica uma mudança de estado. E o objetivo do casamento, contudo, não é apenas tornar-se um fisicamente, não importante o quanto isso seja importante e realizador, mas em cada aspecto do relacionamento, um só coração, um só amor, uma só confiança, um só propósito em pensamentos e, acima de tudo, um só em Cristo. Essa unidade, queridos, ela é uma construção, porque a gente só começa a conhecer o outro quando casa. Você pode ter 10 anos de namoro e noivado, mas só quando casa começa a conhecer o sujeito. Aí me permita contar mais uma vez essa experiência com a minha esposa. Teve um dia, a gente deu uma arengadazinha e parece que as pequenas coisas têm uma dimensão maior, né? É porque é no dia a dia, né? E chateia mesmo para valer. Foi uma coisa pequena. E a Aninha ficou brava. Eu estranhei. Aí eu disse: ô Aninha, eu estou lhe estranhando. Ela disse: tá nada, você está me conhecendo. E ela disse uma sabedoria muito grande. Porque depois do casamento é que porque antes do casamento a gente quer agradar, a gente quer ser um Dom Juan, a gente é romântico, leva flores, diz poesia. Eu tinha uma namorada muito tempo atrás,
que eu ligava para ela e acordava e recitava uma poesia toda vez que eu acordava. Era. Então agora, aí quando a gente casa logo no começo, a gente quer agradar em tudo. Aí depois, ela é minha mesmo, ele é meu mesmo. Aí começa a aparecer mais aquilo que ele sempre foi. Não é porque você está descobrindo uma outra pessoa, ele sempre foi aquilo ali, viu? Agora, é claro, queridos, que ninguém pode mudar o outro, mas nós podemos nos mudar juntamente, principalmente na presença de Deus. E aí vem a importância do diálogo. É importante o diálogo, e é importante ouvir o sentimento do outro, para que se possa construir uma ação conjunta para melhorar a relação. Porque não tem coisa pior do que um casamento infeliz. É um inferno tremendo. Mas não tem que ser infeliz. Amém? Pode ser bom, pode ser maravilhoso, pode haver o ajustamento. Esse casamento aconteceu diante de Deus, então coisas extraordinárias podem acontecer. Hoje eu tenho 28 anos de casado. Eu sei do que a Aninha não gosta. E aí eu procuro não fazer o que ela não gosta. Aí às vezes a carne quer prevalecer, e aí você sabe que ela não gosta daquele, você faz de propósito. Está jogando problema no seu casamento, não faça isso não. Isso não é sabedoria não, isso é burrice. Então se não gosta, então evita. Mas gosta, então chega junto, meu irmão. A esposa gosta de uma rosa. Qual é a esposa que não gosta de receber uma rosa? De vez em quando não, mas ela tem outra coisa que gosta, né? Então pronto, essa coisa que ela gosta, que pode ser uma rosa ou não, chega junto. É assim que a gente constrói uma felicidade. E aí é bom, queridos. Eu vou repetir o que eu disse aqui uma vez, fazendo uma cerimônia de 40 anos de casado de um presbítero aqui da quarta igreja. 40 anos, ele me convidou para dar a palavra. E eu comecei a pregar a tal momento. Aí chegou uma hora que ele disse: eu posso falar? Eu disse: pois não, meu irmão, o culto é seu. Aí ele disse: olha, nós estamos completando 40 anos, eu e Maria. E agora é que está bom. E agora é que está bom. Então, meu amado, é construir esse caminho de que com o caminhar vai ficando melhor. É possível, e tem que ser assim. Eu não vou dizer que é como um vinho, porque eu disse isso, aí uma pessoa disse: vinha um Chalice, Quinta do Morgado. Eu digo: não, peraí, assim não, né? Na música que cantou agora, né? Aí fala que é como um barril de vinho bom, né? Então é assim. Diante, meus amados, desse pano de fundo, vamos fazer algumas considerações. E aí a gente vai passar um pouquinho de 11h30. Primeira consideração: o casamento instituído por Deus é monogâmico e heterossexual. É isso que nós acabamos de aprender na palavra de Deus. Monogâmico, ou seja, é entre duas pessoas, só duas pessoas. Pode ter terceira, nem quarta, nem quinta, duas pessoas. E heterossexual, é entre um homem e uma mulher. Do ponto de vista bíblico, não existe casamento entre homem com homem, nem mulher com mulher. O casamento é entre um homem e uma mulher. E vou dizer, né, e está sendo transmitido para o mundo todo. Esse é o posicionamento da Escritura Sagrada de milênios. Não é de agora, não é o posicionamento da igreja hoje, não, de milênios. Que é esse o posicionamento, sempre foi, e o posicionamento da igreja cristã sempre vai ser esse. O mundo muda, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isso significa que a poligamia, o concubinato, a poliandria, o adultério, a promiscuidade
e a perversão são comportamentos pecaminosos. E vamos dar nome aos bois: pecaminosos. Casamento de um homem com um homem, de acordo com a palavra de Deus, é um comportamento aos olhos de Deus pecaminoso. Quanto é o adultério? Quanto é o adultério? Quanto é também a fornicação? Então, o casamento instituído por Deus é monogâmico e heterossexual. Segunda lição importante: o casamento instituído por Deus deve ser no Senhor, ou seja, entre pessoas da mesma fé. 1 Coríntios 7:39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Você casa com quem você quiser, mas tem que ser no Senhor. Isso aqui é importante, queridos, porque existe o casamento misto hoje, que se coloca em julgo desigual. Por que Deus não aprova o casamento misto? Porque é lógico que são dois caminhar diferentes, são dois pensamentos diferentes. Se uma vida a dois, naturalmente, e isso de pessoas que têm a mesma fé, tem as suas demandas e as suas dificuldades, imagine quando um tem uma fé de um jeito e o outro tem uma fé do outro jeito. Um quer um tipo de caminhada, o outro já vai para um outro. E quando se trata de questões religiosas, é muito forte isso. Então vai para um lado, vai para o outro. E é por isso que tem que ser no Senhor. 2 Coríntios 6,14. Esse texto não é um texto que é uma referência direta ao casamento. Não é. Se você pegar o contexto, ele não é uma referência direta. Mas por inferência, é um princípio que nós devemos utilizar para o casamento. O que é que diz o texto? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus é sábio, queridos, e por isso estabelece esse princípio para que possamos ter uma vida em harmonia, com menos estresse, com menos demandas, para que se tenha uma construção salutar, porque nessa união vem outros seres, e que precisa de um direcionamento, e não de dois direcionamentos, um pai que é de um jeito, e a mãe que é de outra, como fica a cabeça dessa criança. Terceira lição: o casamento instituído por Deus deve ser indissolúvel. Ninguém diz amém. Oxe, é indissolúvel o casamento diante de Deus. Marcos 10:9, o que é que diz o texto sagrado? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí o sujeito diz: mas não foi Deus que juntou o meu não, viu, pastor? Foi Deus não. Sempre arruma um jeitinho, né? Sempre arruma um jeitinho. Meus amados, Paulo estabeleceu uma analogia estreitíssima entre a união Cristo-Igreja e esposa-esposa, lá em Efésios 5, 22, 23, até 33. Assim, pois, como Cristo não tem mais de uma igreja, o marido não pode ter mais de uma mulher. Do mesmo modo como Cristo não trai a sua esposa, a igreja, esta não pode ser infiel ao seu esposo, Jesus Cristo. Os laços que unem o Salvador ao povo salvo, sua igreja, são indissolúveis. Igualmente, os vínculos matrimoniais, quando gerados por Deus, são indestrutíveis. Mas aqui vem um ponto:
olhamos o texto, mas temos que olhar o contexto. Porque se a gente para nesse texto aqui, então não pode separar de jeito nenhum. Mas aí, nós vamos avançando um pouquinho mais, e nós vamos encontrar Jesus abrindo uma exceção. Aí vem as cláusulas de exceção. E na Bíblia Sagrada nós encontramos duas. Uma que foi estabelecida por Jesus e a outra que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Só que ambos naturalmente são inspiração divina. Então é a voz de Deus para a gente, é o comando de Deus para a gente, tanto de Jesus quanto de Paulo. Aí eu não vou dizer principalmente de Jesus, porque aí nós iríamos dizer que a fala de Jesus é mais inspirada do que a fala dos outros. Não é assim. A fala dos outros também tem mesmo grau de inspiração do que a de Jesus. Não tem uma inspiração menor. São inspirados no mesmo patamar. E aí Jesus abre uma cláusula de exceção, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 12. Mas nós vamos ler apenas do 3 ao 9. Vamos lá. Mateus 19, de 3 a 12. Vieram a eles alguns fariseus e experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Qual o detalhe aí? Por qualquer coisa, porque à época existiam duas escolas. Um que era extremamente liberal, e aí ele dizia que o marido pode se separar da mulher por qualquer motivo. Queimou a comida, o marido não gostou, se desgostou, separa, e assim por diante. Já uma outra escola, não pode separar de jeito nenhum, só em caso de relações sexuais ilícitas, de impureza. É interessante, querido, observarmos os detalhes, porque quando Jesus fala, Jesus abre uma porta que não havia antes. Antes era só o homem dando carta de divórcio. Aí aqui Jesus amplia também para a possibilidade de a mulher também dar carta de divórcio. Já há uma mudança aí significativa na condição de uma cultura extremamente machista. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Então o precedente estabelecido em Deuteronômio, Jesus diz: não, peraí, não vá para Deuteronômio, vá para Gênesis, vá para o ato da criação, a instituição do casamento, a instituição da família, que nós fizemos questão de fazer um pano de fundo com ele, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim no ato da criação. Não foi assim. Aí Jesus vem e, irmãos, esse texto aqui, consultei vários livros, vários comentários, escutei vários pregadores, comentaristas, e todos são unânimes em dizer que é um texto difícil, que a gente precisa ter humildade diante desse texto. Agora, de antemão, querido, seja qual for a interpretação que você dê aqui, eu preciso fazer uma colocação que o pastor Hernandes faz, e eu vou querer encerrar com ele, e hoje não vai dar tempo para a gente ter um momento de perguntas, por conta da hora, mas o pastor Hernandes, ele diz o seguinte: não existe pecados que não tenha perdão. Você crê nisso? Aí, mais uma vez, a gente tem que ir para um contexto mais amplo, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas todos os outros nós somos perdoados, encontramos perdão. Então, se você, diante da leitura desse texto, se sentir incomodado com alguma coisa que pode lhe atingir, a minha pergunta é:
Você já pediu perdão a Deus? Pelos pecados conscientes e inconscientes? Então, se já, meu irmão, pode ter certeza que Deus perdoou. Amém? Que Deus perdoou. E eu não sei se você prestou atenção na minha oração de agradecimento pelo perdão, que nós não precisamos de um rito religioso ou sacrificial para recebermos o perdão. O perdão é concedido gratuitamente, imediatamente, através da confissão sincera de pecados conscientes e pecados não inconscientes. Dito isso, queridos, aí vem o versículo 9, que é um texto difícil, todos reconhecem isso. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. É isso que diz a palavra do Senhor. Por isso que casamento é coisa séria. Aí os discípulos perguntaram: mas Senhor, se é assim é melhor não casar. Ele diz: olha, é sério o casamento. Meus amados, mas há uma segunda exceção. Jesus estabelece uma, que é em caso de relações sexuais ilícitas, e Paulo estabelece outra, que é em caso de abandono. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, de 10 a 15. E esse texto é muito claro quando diz que a mulher que tem um marido incrédulo, e ele não quer mais viver com ela, ela pode se separar dele. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Ouvindo o pastor Nicodemos, achei interessante a colocação dele sobre essa cláusula do abandono. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que no caso de agressão física, eu entendo também que é um motivo justo para o divórcio. E o pastor Augusto, ele diz, e tem esse mesmo entendimento, e ele se baseia exatamente no abandono, porque ele diz que numa agressão física, o marido pode estar presente, mas ter abandonado a sua esposa devido à agressão. Então, ele entende que esse abandono, ele é configurado no caso de uma agressão física. E aí nós temos bastante exemplo, porque, irmãos, não tem coisa pior para uma mulher do que ela ser agredida fisicamente. Existem outros tipos de agressão, a agressão psicológica também, e às vezes é tão forte quanto a agressão física, assim por diante. Mas eu vou me deter aqui ao pensamento do pastor Augusto, que é um dos maiores exegetas que nós temos no mundo, e um homem extremamente sério. Solta agora o pastor Hernandes, para a gente fechar com isso aí. E outra coisa, irmãos, deixa eu só alinhar isso aqui. Terminou o estudo, você ficou com alguma dúvida? Pode me procurar, para que a gente possa, com o espírito cristão, esclarecer. E talvez nem consiga, mas pelo menos a gente tenta esclarecer, porque a única coisa que a gente quer é agradar a Deus. E a coisa, pode ter certeza disso, firme no nosso coração, é de ver famílias bem estruturadas na palavra de Deus, tementes a Deus, dando testemunho do que é ser uma família cristã. Solta aí, meu santo, vamos. Nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas atitudes, nas minhas posturas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no lazer, dentro do quarto, quando ninguém está vendo, em qualquer ambiente. Tem que ter consistência. Esse aqui é o ponto essencial. Pastor Hernandes, muito obrigado por você estar aqui na nossa presença, viu? É uma honra para nós. A minha pergunta ela é dividida em duas partes. Uma realidade nossa aqui, no mundo, eu creio, é a família que eu chamo mosaica. Ela é remendada, oriunda de 2 casamentos, filhos de uma parte, da outra parte. Então, a minha pergunta é a seguinte: de que forma o senhor vê que a igreja pode receber e ajudar essas famílias? E como que, no caso, as diferentes doutrinas que estão
intrínsecas em cada igreja pode contribuir para essas famílias, né, continuarem uma caminhada? Obrigado a sua pergunta. Veja bem, qualquer igreja evangélica pressupõe que ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Se não tem, não pode ser chamada de uma igreja evangélica. Então, o que a Bíblia diz é que Deus instituiu o casamento. E o casamento, segundo instituído por Deus, ele tem 4 pilares. Primeiro, é um casamento heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, homem com homem, mulher com mulher, não constitui um casamento dentro da perspectiva de Deus. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe se unir à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Em outras palavras, sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes e fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento também é pecado. Ou seja, é uma ordenança divina. Quarto pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. A palavra homem, aí no grego, está no neutro. É homem, é mulher, é advogado, é juiz, é pastor, é padre, é conselheiro, é qualquer ser humano. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Alguns argumentam assim, bom, mas o meu casamento não foi Deus que fez. Quando eu me casei, eu fui contra meu pai, fui contra minha mãe, fui contra meu pastor. Aliás, quando eu me casei, se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada. Eu era como uma ovelha muda para o matadouro. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda que alguém não tenha consultado a Deus ou desobedecido os pais ao se casar, tendo se casado, Deus ratificou aquela aliança. De tal forma que ninguém tem autoridade de divorciar-se em nome de Deus, dizendo que Deus está nesse negócio. Agora, a Bíblia diz que tem 2 cláusulas para um divórcio. E isso está na nossa confissão de fé, como símbolo de fé. Primeiro, infidelidade conjugal. Mateus 19, 9. Ou seja, quando um cônjuge é traído, seja ele o homem, seja ela a mulher, a pessoa traída pode se divorciar. Não está dizendo que deve. O divórcio não é ordenança. O divórcio é permissão. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Mas, por causa da dureza do coração, algumas pessoas não perdoam a infidelidade e então abrem um caminho para o divórcio para a pessoa traída. Segunda cláusula é abandono irremediável. 1 Coríntios 7, versículo 15. Quando José e Maria, hipoteticamente, se casam. E o José diz para Maria assim, Maria, eu não quero mais ficar casado. Eu não quero morar com você mais. Eu não quero ficar mais com você. Eu vou embora. Sai de casa, arruma as malas e some. A Maria que foi abandonada não está obrigada a viver debaixo desse jugo. Porque o José que estava casado com ela não quer mais ficar casado com ela. Abandonou-a. Então ela está livre. Ou vice-versa. Se foi a Maria que abandonou o José está livre. Portanto, o Novo Testamento estabelece essas 2 cláusulas exceptivas. Ou adultério ou abandono. Mas aí vem uma questão que eu acho que está dentro da sua pergunta. A pessoa disse, bom pastor, mas e o meu caso? Não teve infidelidade, não teve abandono. Só que eu já estou divorciado e eu já estou casado de novo. E o que eu faço agora? Não tem saída para mim? Não tem cura para mim? Estou condenado?
Estou perdido? Veja bem, essa é uma situação que não tem consenso entre os evangélicos. Entretanto, nós entendemos, e eu não conversei com o meu pastor aqui para saber a posição dele, mas eu creio que ele deva pensar como eu, é que só existe um pecado sem perdão, que a Bíblia menciona. Esse pecado chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras palavras, também é dito em Hebreus 6, 4 a 6, que é a apostasia, é um abandono irreversível, deliberado, consciente, afrontoso à fé cristã. Alguém que um dia professou a fé cristã, que foi membro da igreja, que foi batizado, que frequentou a igreja, que às vezes até pregou, que até foi líder da igreja, e que depois vira as costas. Eu não creio mais, eu abomino isso. Que rejeita Cristo, escarnece da graça, pisa o evangelho. Essa pessoa que caiu assim, não tem mais arrependimento para a vida. Por quê? Porque nunca houve nela sinais de arrependimento, não houve nela qualquer disposição de quebrantamento, de arrependimento. Mas imagine um casal que se divorciou por outros motivos, ou porque não eram crentes ainda, ou porque estavam muito fracos na fé e não pautavam a sua vida pelas Escrituras, ou porque não receberam devida orientação na época que tomaram essa decisão, mas que tomaram a decisão. Se divorciaram. E que vieram casar de novo, a constituir nova família, outros filhos. Então, o que fazer? Dentro da sua pergunta. O papel, penso eu, da igreja é terapêutica. É de cura, é de acolhida, é de restauração. Não dá mais para voltar, não dá mais para desfazer. Não dá mais. O que vai acontecer com esta família? Vai sofrer as consequências do seu erro. Vai pagar um alto preço, não tenha dúvida disso. E quem vive essa realidade sabe quão alto é esse preço. Porém, Deus é o Deus de toda a graça. Deus é o Deus do perdão. Deus é o Deus da cura. E Deus, pela sua misericórdia, ainda abençoa e restaura. O que é importante entender é o seguinte: tem muitas igrejas que pregam, e nós não professamos esse pensamento, cometeu um erro desse, perdeu a salvação. Aí a pessoa entra com a tonelada de culpa na cabeça, então estou perdido, vou para o inferno, e eu estou desesperado. Não, salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, um salvo cai, um salvo se arrepende, um salvo se levanta, um salvo é restaurado por Deus. Agora, o que é importante? A igreja não cede a expressões da conjuntura social. Não. O fato da igreja ser o hospital que acolhe o ferido para curá-lo e restaurá-lo, não significa que a igreja vai dizer assim: bom, gente, a cultura mudou, hoje o negócio está assim, todo mundo divorcia casa. Há poucos dias eu estava no interior de São Paulo e fiquei sabendo de um líder religioso que estava no 7º casamento. Não. A igreja vai manter-se firme na sua posição. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Divórcio é um pecado. Deus abomina o divórcio. Divórcio só acontece por dureza do coração. Então a igreja não se acostuma com isso, não se adequa a isso, não aplaude isso, não aprova isso. Não põe nas suas normas que agora vale qualquer coisa, em absoluto. Os princípios e os preceitos de Deus, numa linguagem de um ex-ministro brasileiro, de um neologismo, são imexíveis. Não dá para mudar, não dá para arrancar os marcos. Eu não sei se eu fui claro na resposta. Maravilhosa a resposta. Agora se foi. Qualquer dúvida, estamos à disposição, que o Senhor nos conduza sempre na sua presença. Amém.